vou deixar falar para lá em Gênesis 35, a partir do versículo 1. Que vai dizer: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Amém? Podemos assentar. Eu estava no meu momento de devocional um certo dia e o Senhor falou claramente comigo através dessa palavra. E eu confesso que me chamando, para um momento de separação. E eu confesso que eu procrastinei um pouco, mas eu entendi o que o Senhor estava querendo. E aí eu fiz um momento de jejum. Fiquei no propósito uns 3 dias sem celular. Aleluia! E, gente, achou que a bruxa estava solta, tá arrependida. Mas o Senhor estava me chamando para esse momento. E aí eu, orando, pedindo a Deus direção para essa palavra do culto de hoje, o Senhor me trouxe à memória esta palavra. E é o que Ele quer falar conosco nessa noite. Eu creio. E aqui na palavra vai falar sobre a idolatria. E a idolatria, ela não é só em referência a imagens físicas, mas também a bens materiais, aos nossos afazeres e também a relacionamentos. E o Senhor, Ele nos convida a abandonar tudo isso e colocar Ele como prioridade nas nossas vidas. Porque a palavra dele vai dizer lá em Mateus 6, para nós colocarmos Ele, buscar o reino dos céus e as demais coisas nos seriam acrescentadas. E esse contexto vai falar sobre as vestes, vai falar sobre a bebida, sobre tudo aquilo que a gente necessita, e o Senhor sabe daquilo que a gente necessita. E Ele nos convida a colocar Ele como prioridade em nossas vidas. E estou um pouco nervosa, vai, igreja? Vou travar um pouquinho. Cadê o Gleice? Saiu? Faz isso no fundo aí, por favor. Muita glória. Aleluia. E o Senhor falou comigo também muito profundamente no versículo 3, quando ele vai dizer, Jacó vai dizer para eles: Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e foi comigo no caminho que tenho andado. Alguns conhecem aqui a história de Jacó. Ele roubou a bênção de seu irmão Esaú por intermédio de sua mãe, e a mãe dele manda ele para a terra de Betel, né? Terra de... como é que fala? Ai, meu Deus. Aleluia. Não. Pra terra deles. Não vou lembrar a palavra agora, mas amém. E aí ele começa a trabalhar com seu tio Labão. E ele... Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E ele trabalha por 7 anos pela mulher que ele amava, que se chama Raquel. Só que Labão enganou ele e deu Lia, que era sua filha mais velha, para Jacó, sendo que ele não esperava por ela, ele estava trabalhando com Raquel. E depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder ter Raquel. E eu fiquei me perguntando ao Senhor se tudo isso que ele passou era consequência de ele ter enganado, ter roubado a bênção de seu irmão, ter enganado a seu pai. E sim, isso foi consequência do pecado de Jacó. E o Senhor ministrou muito no meu coração que Ele também não quer que nós nos percamos do propósito dEle, que Ele tem para as nossas vidas. E eu fui olhando aqui para mim não me perder. Ele vai dizer lá no versículo 10 do 35:
E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será teu nome. E chamou-lhe Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis descenderão de ti. E darei a ti a terra que tenho prometido a Abraão e Isaque, e a tua descendência darei a terra prometida. O Senhor tinha esse propósito na vida de Jacó, e lá no versículo 31, ele manda Jacó também retornar a Betel, porque os filhos de Esaú, de Labão, estavam tendo inveja de Jacó. E eu acredito que ele se sentiu atordoado, e o Senhor resgata ele de volta para Betel. E assim o Senhor faz conosco, para que nós não nos percamos do propósito que Ele tem para nós. O Senhor tem nos chamado para voltar ao primeiro amor, para voltar ao princípio. E o Senhor tem falado muito isso comigo, para que nós venhamos colocar Ele como prioridade nas nossas vidas, buscar verdadeiramente a face dEle, porque Ele não quer só uma coisa superficial, mas Ele quer que a gente mergulhe verdadeiramente, para que nós venhamos buscar cada dia a face dEle. E lá em Levítico 6, eu ia ministrar aqui no louvor, só que eu não consegui, meu celular descarregou. Vai falar sobre o fogo, e nessa palavra vai dizer que o fogo não se apaga. E o fogo representava a presença de Deus. E os sacerdotes, toda vez que o Senhor tinha falado para ele a cada manhã oferecer um sacrifício, não, colocar lenha naquele fogo. E que assim nós possamos fazer também. Porque muitas das vezes somos nós que nos afastamos da presença de Deus. A presença de Deus, que representa o fogo, ela permanece. E sendo que somos nós, com as nossas escolhas, que nos afastamos daquilo que Deus tem para nós, nos afastamos da presença dEle, e que a cada dia nós possamos, como aquele sacerdote, colocar a lenha, que nós possamos estar jejuando, que nós possamos a cada novo amanhecer que Deus nos dá, a cada misericórdia que se renova a cada amanhecer, que nós possamos oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, porque o fogo, ele queima aquilo, a nossa adoração. Ou seja, ontem, se eu entreguei um louvor para Deus, aquilo vai virar cinza. E o Senhor, Ele deseja que a cada dia nós renovamos aquilo com Ele. Amém? E lá em Amós, no versículo 8. Vai falar sobre a fome da palavra de Deus. O Senhor também me deu essa palavra. Eu chorei bastante quando eu li. Que vai dizer assim, Amós 8, no versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naqueles dias as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo, vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. A palavra de Deus também diz que ele virá como um relâmpago. Aleluia! E assim, a gente não sabe o dia e nem a hora, mas que nós possamos estar preparados para quando ele voltar, nós não ficarmos aqui. E também que nós não venhamos estar dispersos, igreja, mas que nós possamos estar buscando dessa presença. É isso que o Senhor quis falar nessa noite. Eu fico nervosa, eu não consigo passar a mensagem totalmente assim. Mas o pouco que eu consigo falar, eu peço para que Deus abra o entendimento de vocês e que vocês possam entender. E que nós possamos buscar a face do Senhor, que nós possamos a cada dia nos entregar a Ele, verdadeiramente nos render a esse Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Muitas das vezes a gente procura em outras coisas, em outros lugares, aquilo que só Deus tem para nos oferecer. Ele nos oferece uma vida eterna. E que nós possamos, assim como Paulo, aprender e entender que as coisas terrenas são passageiras e que isso tudo aqui não nos custa nada. Que nós possamos buscar aquilo que é eterno, e aquilo que é terreno não venha ter mais valor aos nossos olhos, mas sim aquilo que é eterno. Amém? Vou ficar
ficar até aqui e que o Senhor possa ter abençoado a sua vida através dessa mensagem.